Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos continuar com as aulas. Agora vamos tratar sobre as revoluções industriais. Então, salientando que existiram, obviamente, várias revoluções industriais, umas 4, didaticamente falando, que a doutrina fala, mas a primeira aconteceu no final de 1700, mas antes desse ano, né, de final de 1700, aconteceram também muitas micro-revoluções industriais, por assim dizer. Muitas mudanças para chegarmos àquilo que vamos falar daqui a pouco. Mas, dialeticamente falando, né, a doutrina classifica, né, as revoluções industriais em 4 revoluções, salientando que as revoluções industriais são revoluções empresarialistas, sempre criadas por empresários para conseguir mais lucro, né? Então, tendo como base justamente o trabalhador, né? Então, surge a questão de mais-valia, obviamente, né? Então, salientando isso, as revoluções industriais foram criadas e incentivadas pelos empresários, né? Foram revoluções empresarialistas, não foram revoluções feitas pelos trabalhadores, como vamos ver daqui a pouco. Então, a primeira revolução industrial se caracteriza pela substituição do cavalo pela máquina a vapor e também, obviamente, que também pela, como se fala, pela criação do lampião a gás. Né? Então, o lampião a gás acabou criando o horário noturno de trabalho nas indústrias. A questão é que nas indústrias, os trabalhadores saíram das lavouras, dos campos do interior. No caso da Inglaterra, onde nasceu a Revolução Industrial, a primeira, né? Então, só que esses trabalhadores trabalhavam junto com as famílias, dentro das indústrias, até com os filhos, né? com crianças, mulheres junto, e que não tinha proteção nenhuma. Então, eles até sofriam acidentes de trabalho, sofriam doenças decorrentes do trabalho, morriam lá dentro, e não tinham proteção nenhuma. Não eram indenizados, não tinham hora extra, trabalhavam quase o dia inteiro, até 20 horas por dia. Então, aos poucos, o Estado começou a enxergar isso e começou a criar normas protetoras em favor do trabalhador. Então, foi assim que surgiu o Dia do Trabalho, para defender a dignidade do trabalhador, né, que é justamente aquele que acaba gerando riqueza, obviamente, conjunto com o empregador, sim. Né. Então, é por isso que é importante salientar isso. Então, a segunda revolução industrial se caracteriza pela criação, pela invenção da eletricidade. Então, temos inclusive a Guerra das Correntes, que é um nome de filme, né? Inclusive com atores bem conhecidos. Nós temos o Edison e o Nikola Tesla. Né? Nikola Tesla acabou criando a corrente descontínua, né? Que acabou vingando e que nós usamos hoje. O Nikola Tesla era estagiário do Ericsson, né, que era bancado pelo J.P. Morgan filho, né, que era filho do J.P. Morgan pai, banqueiro famoso que inclusive até hoje existe esse banco J.P. Morgan. Né. Então, nós temos que agradecer ao Nikola Tesla, que inclusive a tecnologia de hidrelétrica se deve a ele, inclusive a questão das transmissão, né, transferência de eletricidade sem tomada, sem fios também, a criação dele dentre outras invenções muito interessantes. Né? A terceira revolução industrial surge com a criação dos chips e programas de computador mecânicos, não inteligentes que nem existem hoje. Então, surgiram programas de computador que simplesmente faziam, por exemplo, cálculos, ou seja, sabíamos que ia dar um cálculo, mas não eram programas que se adequavam ao seu entorno, que nem hoje, que hoje aprendem, se adequam ao entorno, né? Inclusive tem até alguns até personalidade própria, são praticamente desvivos. Na terceira revolução industrial, os programas de computador não eram assim, eram mecânicos mesmo, eram criados para fazer determinadas tarefas e ponto final. Não saiam disso, diferente da quarta revolução industrial, onde justamente surge a inteligência artificial como um todo, os algoritmos acabam praticamente nos contratando, nos vigiando, nos selecionando, nos enviando propaganda de forma automática, conforme o nosso perfil psicológico.
Então, e tudo devido ao Alan Turing. Alan Turing, inclusive, tem um filme chamado Enigma, o jogo da imitação. Sim, Enigma mesmo, Enigma, o jogo da imitação. Um filme que é facilmente encontrado na internet, com atores famosos também, se você surpreender, inclusive. Então, recomendo assistir, né, esse filme, junto com A Guerra das Correntes, também importante, também de falar da história do Ericsson e do Tesla, dentre outros também. Né? Mas importante é o Alan Turing, que é considerado um dos pais, e alguns consideram até o pai da inteligência artificial. Né? Graças a ele, os celulares, notebooks são inteligentes, por assim dizer. Ele deu praticamente vida ao algoritmo. Né? Então, justamente, né, com a inteligência artificial, justamente, como se fala, né, essa primeira revolução industrial, obviamente, né, que tínhamos falado, começou em 1760 até 1840, né, então, inclusive, né, voltando, né, a questão, houve construção de ferrovias, né, inclusive considerando a invenção da máquina a vapor. A segunda revolução industrial veio no final do século XIX, entrando no século XX. A terceira revolução industrial começou na década de 60, né? Então, e também junto com a internet, que foi criada, inclusive, no final da década de 60 também. Né? Então, a computação pessoal, década de 70 e 80, e da internet, que acabou tendo sua explosão mundial na década de 90. Hoje, na quarta revolução industrial, né, são máquinas inteligentes conectadas com outras máquinas. Então, isso permite uma produção de dados absurda. Né? Então, isso acaba permitindo descobertas, você tem no âmbito genético, nanotecnológico, energias renováveis e o advento da, inclusive, computação quântica. Né? Então, a inteligência artificial, a questão é essa, primeiro, a inteligência artificial, que é o cerne da quarta revolução industrial, justamente é uma ciência interdisciplinar que mistura a ciência da computação com outras ciências como a psicologia, medicina, biologia, a pedagogia, né, dentre outras áreas conexas, justamente para criar máquinas e software que exigem inteligência quando executadas por pessoas, né? Então, só que acabou esses softwares criados pelo homem acabaram justamente se tornando autônomos, né? E se adequando ao entorno. Aí que é a diferença com a terceira revolução industrial. Recomendo o filme Ex Machina, né? Então, no qual o estagiário se apaixona pela uma robô mulher. Né? Inclusive, no filme Ex Machina fala que no início, né, fala que a inteligência artificial é a invenção que o homem não deveria haver inventado, né? Porque justamente a inteligência artificial, através de software, permitiu a criação de robôs inteligentes, autônomos, interdependentes. Tanto que dentro da União Europeia houve uma proposta de diretiva dando direitos e obrigações aos robôs que acabou não vingando, não deu certo. Né? Então, justamente, né? Obviamente que a Revolução Industrial, a diferença da quarta Revolução Industrial, diferentemente das três revoluções anteriores, envolve tanto a questão braçal quanto a intelectual. Né? Então, envolve os dois. Antes era mais braçal do que intelectual. Hoje, na verdade, é mais intelectual do que braçal. Né? Então, isso acaba permitindo que gere muito desemprego no âmbito dos trabalhadores. Né? Atualmente, muito trabalhador está sendo substituído por software em todas as áreas, praticamente. Né? Então, a questão é que agora já não se fala muito sobre inteligência artificial, se fala de uma super inteligência artificial com inteligência artificial quântica. Inclusive, se fala até de internet quântica. A internet que nós usamos é a internet binária e já está surgindo a internet quântica, que não é binária, né? É a junção do 0 e 1, né? Porque o código binário é 0 ou 1. O qubit, que é a unidade da computação quântica, é 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso ajuda muito no processamento de dados de uma forma gigantesca. É justamente com as razões do investimento e crescimento da inteligência artificial, justamente as empresas diminuem muito os espaços físicos pelo fato de usarem aplicativos inteligentes, baixados da internet,
não ocupam muito espaço, substituem muitos trabalhadores, né, para a empresa é muito importante. Obviamente que, tendo pouco espaço físico, pagamento de tributos, água, luz e encargos trabalhistas diminui muito, né? Então, além disso, que existe um comércio da inteligência artificial, ou seja, empresas diversas acabam contratando empresas de informática para substituírem os seus trabalhadores. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero substituir 100 trabalhadores. Eu posso ir para uma empresa de tecnologia para criar um software que substitua os meus 100 trabalhadores. Né? Então, acabou surgindo um comércio do desemprego, tendo em conta essa inteligência artificial, inclusive tem na área do direito que está acontecendo. E através da inteligência artificial poderiam se evitar sim greves, porque menos trabalhadores, mais robôs, mais software, obviamente que é possível sim evitar as greves. E os sindicatos também perdem força de barganha perante as demissões. Né? Obviamente que existem vários impactos da inteligência artificial nas profissões, como nos entregadores de pizza, pedreiros, zeladores, motoristas de táxi, de metrô, carros autônomos, por exemplo. Temos tratores autônomos, trens autônomos, e as empresas que não se adequarem à inteligência artificial vão falir. Né? Não tem como fugir disso. E no direito, nós já temos algoritmos usados até nos tribunais, se usam algoritmos. O Supremo Tribunal Federal já usa o Victor, em homenagem a Victor Nunes de Leal, né, que foi que organizou o Supremo Tribunal Federal na década de 60, né, tanto que eles falam de o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e também, obviamente, que os impactos no direito são muito grandes, porque tem, inclusive, software que fazem petições, recursos, contestações em pouco tempo. Aí que está, até na área do direito, tanto que existe tecnologia, a pessoa fala low-tech, né, justamente é tecnologia que acaba melhorando o serviço, né, da advocacia. Então, o advogado tem que saber muito de algoritmos para oferecer um bom serviço. A advocacia não vai acabar, simplesmente vai mudar, já está mudando. Né? Então, existe uma tabela do Carl Benedict Frey e Michael Osborne, uma pesquisa que fizeram em 2013, né, onde, justamente no âmbito da Universidade de Oxford, né, então, no departamento de engenharia, né, eles pesquisaram e fizeram uma tabela de 702 profissões, né, que podem ter influência, né, tem percentagem de sumiço. Obviamente não vou falar sobre as 702 profissões, dessas 702 vou tratar sobre a questão de direito, que interessa mais. Então, juízes e magistrados têm 40% de risco de desaparecerem, conforme a tabela. Funcionários públicos de tribunais têm 41% de sumiço, já advogados têm 3,5% de sumiço. Né? Mas, em geral, esse estudo demonstra que 47% do emprego total nos Estados Unidos está em risco. Isso é um dado muito importante. E no âmbito dos escritórios de advocacia, a inteligência artificial já tem uma pesquisa muito interessante, tratando que uma pesquisa onde participaram 147 escritórios de advocacia no Brasil e que apontaram justamente, né, que usam inteligência artificial. Esse estudo apontou que aqueles escritórios de advocacia que usam inteligência artificial apontaram uma redução de 59%, né, 59% no prejuízo financeiro com perdas de prazos após a implantação de software jurídico. O uso da tecnologia jurídica também se converte em impactos positivos ao meio ambiente, né? 47,5% dos escritórios economizaram espaço físico e também teve redução de papel. A adoção de tecnologias também aumentou a produtividade de 93% dos entrevistados, que deixaram de despender cerca de 5 horas por semana com atividades burocráticas no trabalho. Então, o software jurídico otimizou o equivalente a 12% de uma jornada de 40 horas semanais. Então, 83,5% dos entrevistados concordaram que houve melhora no ambiente de trabalho, né, com o uso de software jurídico, né, 79,39% concordaram que houve uma redução de estresse e apreensão durante a jornada de trabalho. 58,6% dos entrevistados disseram ter economizado com gastos em suprimento como cartuchos de tinta usados nas impressões de papel,
E para terminarmos, na questão satisfação dos clientes atendidos, teve uma satisfação, um aumento da satisfação dos clientes em 72,34%. Então, e além disso, que houve um aumento médio de 30% na lucratividade dos escritórios consultados que começaram a usar inteligência artificial. Então é isso, querida, um panorama sobre essa questão muito importante que no âmbito do direito do trabalho é necessário conhecer. Muito obrigado, então vamos para a próxima aula, então. Até mais.